Vilma, João, capítulo 4, do versículo 31 ao 45. Vamos ler a palavra do Senhor de maneira alternada. Leamos. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Necessário se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharem, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo dois samaritanos ter com Jesus, ele permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é aquilo que disseste o que nós temos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Senhor Deus, ó Pai querido, rogamos a tua bênção, a iluminação do teu Santo Espírito, para este momento que iremos meditar na tua santa palavra. Eu, como expositor, todos nós, como ouvintes da tua santa palavra, que o Senhor possa atuar em nossos corações, quebrantando-nos com a tua santa palavra, humilhando-nos diante da tua santa presença, da glória e da majestade do Senhor, e nos transformando, restaurando, santificando em Cristo Jesus. Ó Deus, edifica as nossas vidas através da tua palavra. Alcança aqueles que ainda não conhecem de maneira salvadora o Senhor. Que a tua palavra possa cumprir os propósitos que o Senhor designou para ela, em cada vida, em cada coração. E que em todas as coisas o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Ó Deus bendito, graças te rendemos e rogamos esta graça que ela se manifeste através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O capítulo 4 é a descrição deste famoso diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana no poço de Jacó, onde Jesus ali se apresenta como o grande profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, aquele que havia sido prometido por Deus, especialmente através de Moisés, quando disse que haveria um profeta que se levantaria maior do que o próprio Moisés. Jesus Cristo, que João chama de o Logos de Deus, a razão de Deus, o sentido de Deus para todas as coisas, aquele que é a expressão máxima da revelação divina e dos propósitos divinos. Jesus então é apresentado como, se revela como este profeta que veio ser a expressão máxima de Deus,
E nesta revelação, neste diálogo com esta mulher, ele pontua alguns aspectos do seu ministério profético, e nós já vimos que um deles era Cristo como sendo o profeta que traz a revelação e a expressão máxima de Deus a respeito da salvação, pois ele é aquele que revela de maneira clara para nós o plano salvador, redentor de Deus. Mas ele não é só um revelador, ele é o próprio conteúdo dessa revelação, ele é a própria salvação, ele é a própria fonte divina da salvação dos pecadores. Então nós vimos também que Jesus, nesse diálogo, vai mostrar que ele, como profeta de Deus, veio revelar o sentido pleno da adoração, como Cristo é o sentido pleno da adoração a Deus, como aquele que é o templo, é toda a realização de todo o sistema cultico, religioso, sacerdotal da antiga aliança. Ele é o cumprimento de todo o culto da antiga aliança, deixando para nós a compreensão de que a adoração agora para Deus é a partir de Cristo, do discernimento espiritual, quem é Cristo, e que instrumentos temos através de Cristo para adorar ao Senhor. Vimos então que Jesus mostrou que o lugar não seria mais importante a partir de sua revelação, porque até aquele contexto o templo, o Jerusalém eram lugares específicos e especiais e santos para adoração. A partir de Cristo não temos um lugar específico, nós temos um ajuntamento, nós temos a reunião solene do povo de Deus, e o nosso lugar é Cristo, é a nossa fé, é a nossa união em torno de Cristo e da sua obra redentora. Não há um templo santo, nós somos individualmente o templo da adoração e coletivamente o templo espiritual da adoração, edificados sobre Cristo, a sua palavra dada através dos seus instrumentos, profetas e apóstolos. Mas agora Jesus Cristo vai mostrar que, como profeta de Deus, ele também é aquele que traz a revelação e a expressão máxima de qual é o serviço a Deus, como o serviço a Deus é realizado de fato, de verdade, de maneira que agrada ao Senhor. Jesus é a expressão máxima do serviço, da missão que Deus nos dá para realizar. Como que, através de Cristo, a igreja tem o sentido pleno de qual é a sua missão. Jesus é a expressão máxima do que é o serviço e a missão para Deus. E ele vai deixar isso claro quando ele fala a respeito de sua missão, a respeito da missão dos apóstolos como suas testemunhas e da igreja de uma maneira geral, representada por aquela mulher que inicialmente se apresenta incrédula, idólatra e zombando e ridicularizando de Cristo, mas que pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito em seu coração, abraça a fé em Cristo Jesus, é alcançada por esta palavra de maneira salvadora, redentora, e torna-se uma testemunha de Cristo, torna-se alguém que vai compartilhar para os seus a palavra de Jesus. Vai ser no meio dos samaritanos uma semeadora da semente do Evangelho de Cristo Jesus. E este exemplo vai ser dado no próprio contexto, no próprio momento em que Jesus finaliza o seu diálogo com aquela mulher, a deixa, ela volta para a sua aldeia samaritana, os discípulos retornam de suas compras, foram a esta aldeia comprar alimentos para eles e para Jesus Cristo, e voltam, retornam um diálogo com Jesus Cristo, e então são mais uma vez visitados e abordados por não só aquela mulher, mas por um grupo que, ladeado dela, vem falar com Cristo e verificar aquele de quem aquela mulher estava testemunhando. E Jesus então vai falar algumas coisas importantes a respeito de sua missão. Como ele é o profeta que revela para nós o que é servir a Deus, o que é cumprir a missão divina como servos do Senhor, pertencendo ao reino de Cristo. Como Cristo revela de maneira clara o que é servir a Deus, o que é a missão da igreja no mundo. Jesus é o exemplo máximo disso, é a expressão máxima disso. E como profeta, então, ele traz essa revelação clara e plena para nós, de como ele, Jesus, como profeta de Deus, é a revelação da verdadeira missão e serviço a Deus. Primeira coisa que nós percebemos no texto é que Jesus, como profeta de Deus, nos mostra que a sua missão é o que lhe move,
que a sua missão de agradar a Deus, de cumprir os propósitos de Deus, é o que move a sua vida. Então Jesus, como profeta de Deus, como a revelação máxima de Deus, vai mostrar que aquilo que Adão não pôde ser, aquilo que todos os profetas não puderam ser nesse sentido pleno, aquilo que os sacerdotes, os reis, dentro do governo teocrático em Israel, não puderam ser de maneira plena, que era ser servos perfeitos de Deus, como aqueles que eram movidos o tempo todo pela vontade de servir a Deus, de agradar a Deus, porque eram pecadores. Jesus é a revelação e a expressão máxima disso, é o cumpridor pleno disso. Jesus é o servo que não titubeia, não fraqueja, não fracassa em nenhum aspecto, em nenhum momento de sua missão. Jesus é o Adão que Adão não pôde ser, é o servo que era movido plena, absoluta e em todo momento pelo desejo de agradar a Deus. E isso fica claro quando o texto nos diz, do versículo 31 até o versículo 34, a conversa que Jesus tem com os seus discípulos ao retornarem, viram Cristo conversando com aquela mulher, não falaram nada, a mulher se afasta e volta para a sua aldeia, e Jesus então vai conversar com os seus discípulos. Vejam o que eles dizem. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus: Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, o texto nos diz que Jesus Cristo chegara ali faminto e sedento. Jesus saiu da Judéia, Jesus saiu de Jerusalém a pé. Jesus não tinha cavalo. O jumentinho que ele usou foi no dia da sua entrada triunfal e final em Jerusalém para ser preso e morto. Jesus andava a pé com seus discípulos e fez essa caminhada fatigante, cansativa. Ele estava de fato e de verdade com fome e com sede. Era visível essas necessidades físicas em Cristo, pois o texto descreve que quando ele chega próximo do poço, ele como que senta e joga o seu corpo sobre aquele lugar, pedindo à mulher água. E os seus discípulos foram providenciar comida. Então ele está cansado, com fome e com sede. Mas nós já vimos no diálogo dele com a mulher samaritana que não sabemos nem se Jesus foi descedentado, nem sabemos se ele foi satisfeito em sua sede, se ele foi atendido pelo pedido que ele fez àquela mulher de lhe dar água. É provável que isso não tenha acontecido. Então Jesus continua com sede e com fome. Mas assim como ele não mais abordou a questão de sua necessidade física com aquela mulher e focou em atuar no seu coração como quem tinha algo superior para lhe dar, que era a água viva, que era a salvação como fonte dela, agora vimos mais uma vez Jesus Cristo colocar mais uma vez à parte a sua necessidade física e abordar algo superior a isso, aquilo que de fato lhe movia, aquilo que de fato era o maior anseio de sua alma: fazer a vontade de Deus. Os discípulos voltaram com a comida e devem ter pensado: o mestre está morrendo de fome, e depois da conversa com essa mulher deve estar muito mais. E disseram: Senhor, come. Assim como Jesus aproveitou a sua sede para travar um diálogo com aquela mulher samaritana e falar-lhe a respeito dele como a expressão da salvação, ele aproveita esse momento que os discípulos se preocupam com a sua necessidade física,
se mostram piedosos, compassivos com o seu mestre, preocupados com o seu mestre, que dizem: Senhor, come o que nós trouxemos. E Jesus Cristo, aproveitando esta expressão de preocupação com a sua necessidade física, aborda algo extraordinário com os seus discípulos. Qual era o anseio, quais eram as motivações, quais os desejos que moviam Jesus Cristo como profeta de Deus, como servo, como Messias, como Salvador? A vontade, o desejo de agradar a Deus. Com isso, meus irmãos, Jesus Cristo não está dizendo que as necessidades físicas não são importantes, que nós devemos desprezar em absoluto o suprimento material, a comida, a bebida, o conforto, o descanso físico, como o próprio Deus providenciou um dia para nós descansarmos, que é este, o dia do Senhor, que é um dia que tem atividades de cunho espiritual, que tem a ver com adoração, com a obra de misericórdia e de serviço, mas é também um dia de descanso de nossas atividades cotidianas, semanais. Deus nos dá esse dia para nós descansarmos o nosso corpo dessas atividades, nos prepararmos para elas no início da semana. Mas o que Jesus Cristo vai mostrar para nós é que existe uma escala de valores, existem prioridades na mente do servo do Senhor, e que ele, como o seu modelo, o seu mestre, o seu exemplo, o verdadeiro servo de Deus, aquele que agradou a Deus de maneira plena, aquele de quem Deus pode dizer: este é aquele em quem eu tenho prazer, este é aquele em quem eu me realizo plenamente, porque é um servo obediente, perfeito em seu serviço. Então os discípulos disseram: Senhor, come. Jesus disse: eu não estou preocupado com esta comida, eu estou preocupado com outra comida, eu estou preocupado com outra necessidade, eu estou mais preocupado em outro tipo de alimento, o de alimentar a minha alma com o cumprimento do meu dever, de agradar o meu Pai, de aproveitar esse momento para instruir vocês um pouco mais a respeito de minha missão e da missão de vocês. Um texto extraordinário. Aí os discípulos olharam para o outro e disseram: será que alguém trouxe comida para ele? Assim como Nicodemos não compreendeu o ensinamento, a doutrina, a verdade espiritual de Cristo quando ele falou de nascer de novo, assim como a mulher samaritana não entendeu no primeiro momento a linguagem, o sentido espiritual, a verdade teológica que Cristo ensinou quando falou de água viva jorrando e brotando, os discípulos também não entenderam quando Jesus falou que tinha um alimento superior ao físico, que ele estava preocupado com uma comida que era superior àquele pão que eles trouxeram. Eles olharam um pouco e disseram: será que ele já comeu? Entenderam também de uma maneira literal, física, material, humana, a linguagem de Cristo. Não compreenderam as verdades espirituais, o que ele de fato estava ensinando. Não é espiritualizar, é entender a verdade espiritual que ele estava falando, tomando como ponto de partida e referência uma verdade material, humana, que é o alimento físico, as necessidades do corpo. Eles olharam para o outro e disseram: será que ele já comeu? Jesus disse: não, a questão não é essa. A questão é que eu tenho uma motivação maior, é que na escala de valores, de prioridades, na minha mente funciona assim. Primeiro, agradar a Deus. Depois, atender a necessidade daqueles para quem Ele enviou. Em terceiro, minhas necessidades físicas. Essa é a estrutura na mente de Cristo como servo. Qual é a prioridade de um servo de Deus? Agradar a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu estou preocupado em agradar o meu Pai, em fazer o que Ele mandou eu vim fazer. Em segundo, estou preocupado com a necessidade que vocês têm de aprender espiritualmente, de serem instruídos, de conhecer a verdade que vocês vão proclamar, vão testemunhar, a necessidade que vocês têm de ser alcançados pela minha palavra. Em terceiro, a de atingir essas pessoas através de vocês como instrumentos. Minha necessidade de comer e
assisti-la, mas se eu tiver que abrir mão delas por essas outras prioridades, farei. Esta é a cabeça, este é o pensamento, este é o coração de um servo de Deus, perfeito, autêntico. Por isso que ninguém pode ser igual a Cristo, não há outro como Cristo. Cristo é o único servo autêntico, perfeito de Deus. Por isso que nós estamos sendo feitos servos no molde de Cristo, no padrão de Cristo, no caráter de Cristo, porque Ele é o servo. Nós somos servos no modelo dele, no padrão dele, criados nele, na imagem dele, no caráter dele. Não tem um servo como Cristo, porque ele foi o único que veio a este mundo e agiu como um servo que vivia e era movido pelo desejo de agradar o seu Senhor. É isso que Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos. Essa é a minha comida, isso é o que me move, isso é o maior anseio da minha alma, o maior desejo do meu coração é agradar o meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai. Com isso, Jesus Cristo está ensinando para nós como devemos ser servos à semelhança dele, como sermos servos de Deus, como servir a Deus, como realizar o nosso trabalho, o nosso serviço a Deus nessa escala de valores. Primeiro, entendendo, meus irmãos, que agradar a Deus acima de qualquer coisa. Os discípulos entenderam, aprenderam com Cristo. E quando o Pedro estava pregando o Evangelho, na cidade onde ele foi proibido de pregar, disseram: vocês serão presos se continuarem pregando aqui. Ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele entendeu isso. Com quem ele aprendeu isso? Pedro não estava preocupado de ser preso. Pedro não está preocupado de perder seu emprego, de perder sua liberdade, de perder o amor, o respeito dos homens, até a família, as pessoas, se fosse necessário, porque ele tem, agora o que estava movendo ele era o desejo de servir o seu mestre, Jesus Cristo, seu Senhor Jesus Cristo. Aprendeu com ele, que é o servo perfeito. Meus irmãos, isso nos ensina que primeiro o que deve mover nossa vida é a vontade de agradar a Deus. Essa é a vontade que deve mover a nossa alma, o nosso coração. O maior anseio, qual é o maior anseio do coração de um crente? Deve ser o de agradar a Deus. Por isso que nós nos reunimos aqui, não só para cantar louvores, orar, ouvir a pregação, mas aprender como servir de maneira agradável. Qual é a vontade de Deus, que Deus quer para a minha vida? Um crente que não tem esse anseio de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, talvez não seja um crente de verdade, os seus valores estão invertidos. O maior anseio do coração de um crente, de alguém que foi feito servo de Deus em Cristo, é de agradar o seu Senhor. E para isso ele anseia conhecer a sua vontade. Se você lê as Escrituras não procurando conhecer a vontade de Deus para a sua vida, sua leitura, sua visão, sua busca é errada. Se você ouve a pregação esperando simplesmente ouvir alguma palavra de ordem, de bênção, de promessa para a sua vida, e não para aprender como servir este Deus maravilhoso, há uma motivação errada no seu coração. Jesus mostra que fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar. Segundo, fazer a vontade de Deus na vida das pessoas. Entender qual é a nossa missão no mundo, na igreja, qual é a nossa missão neste mundo, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Ele nos chamou para fazer. E terceiro, nos preocupar com as nossas necessidades físicas e materiais. Olha o valor, olha a ordem. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, as minhas necessidades espirituais. Terceiro, as necessidades físicas. Se quando nós formos pregar o Evangelho, se quando nós formos cultuar a Deus, essa ordem, essa escala de valores não tiver em nossa mente, estamos errados.
Quando você prega o Evangelho, quando você testemunha de Cristo, primeiro você deve entender que o que lhe motiva a fazer isso é agradar ao Senhor, é glorificar o nome de Cristo, é cumprir o ID que Ele mandou nós realizarmos, é fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Em segundo lugar, você foca na necessidade espiritual do ímpio. A necessidade espiritual do ímpio não pode estar acima da vontade de Deus. Por isso que você não pode negociar o Evangelho. Eu preciso converter aquele ímpio, porque se ele ouvir o Evangelho e não se converter, ele vai para o inferno. O seu foco primeiro não é a necessidade espiritual do ímpio. Seu foco primeiro é agradar a Deus. Então você não negocia o Evangelho, você não deturpa o Evangelho, você não amacia o Evangelho. Você usa ele como ele é, você anuncia ele como ele está. Porque seu foco primário não é o coração do ímpio. Seu foco primário é agradar ao Senhor, é fazer o que Ele mandou, é falar as verdades, proclamar as verdades. O apóstolo Paulo fala extraordinariamente bem isso. Ele diz assim: eu não estou preocupado com o resultado que o meu Evangelho teve no meio de vocês, mas eu estou pleno e satisfeito em minha consciência de que fiz tudo que o Senhor me ordenou que eu fizesse. Não deixei de vos falar nenhuma das verdades do Evangelho, não me omiti de ensinar nada. Mas você acha que o apóstolo Paulo foi bem recebido? A recepção foi sempre positiva em tudo aquilo que ele fez? Não. Porque o foco primário dele não era o resultado que aquilo dava no coração. Não era suprir imediatamente as necessidades espirituais. Ele sabia que as pessoas precisavam do Evangelho para serem salvas, precisavam do Evangelho para serem maduras. Mas mais do que isso, ele entendia que primeiro a nossa missão é agradar a Deus. E em terceiro, ele se via realizado em tudo isso. E aí, em terceiro lugar, a gente deve se preocupar com as necessidades físicas das pessoas, de fato e de verdade. Precisamos ter isso de uma forma integral, unida, mas entender que essa é a escala de valores. É nessa ordem que a palavra de Deus coloca. Para Deus, primeiro Deus, segundo o próximo, terceiro eu. Só que a gente fala o contrário. Primeiro eu, depois o próximo, terceiro Deus. Essa não é a escala do Senhor. Essa não é a ordem divina. Então Jesus Cristo, como profeta de Deus, na conversa que ele tem com os discípulos a respeito da sua necessidade física, ele diz: minha maior necessidade é o de fazer a vontade de meu Pai. É o de assisti-los em suas necessidades espirituais. Se eu tiver tempo, eu como, eu bebo, eu descanso. Nós não devemos negligenciar essas coisas desnecessariamente, mas quando for necessário, sacrificar o nosso descanso, sacrificar o nosso alimento para fazer a vontade de Deus, se faz necessário. Este é o exemplo que Jesus Cristo nos deixa como profeta de Deus, que revela o que é ser um servo, cumpridor de sua missão. Segunda coisa que Jesus Cristo nos ensina no texto é que, como profeta de Deus, ele vai mostrar que a missão dos servos do Senhor espiritualmente ela é comparada com a semeadura, com a missão de um semeador e um colhedor, um ceifeiro e um colhedor, com aquilo que acontece fisicamente, materialmente, com a semeadura, com a semente humana. Ele diz que a semelhança acontece no serviço espiritual. Veja, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus então agora volta-se para os seus discípulos e diz: vocês sabem o tempo que existe há um tempo entre a semeadura e a colheita.
estava falando de uma colheita que tinha pouco tempo, que ela se dava em pouco tempo em relação à sua semeadura. Aproximadamente 4 meses é o que Jesus diz. Eles estão em dezembro ou janeiro, a colheita se dava de abril para maio, então ele diz: falta 4 meses, vocês sabem disso, que falta esse tempo para a colheita. Mas eu vos digo que espiritualmente já é hora de colher o que se plantou. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês precisam ter um discernimento espiritual de como é o serviço de Deus, o serviço espiritual. E ele compara a missão da igreja de pregar o Evangelho, de adorar o Senhor, especificamente de pregar o Evangelho, com a semeadura, dizendo que uns são chamados para lançar essa semente, outros para colher os frutos produzidos, outros são semeadores e colhedores. Mas o que ele quer mostrar é que muitas vezes esses indivíduos se arrogam, se acham mais importantes. Qual é o serviço mais importante? Não, o mais importante é quem plantou, o indivíduo foi colher. Jesus vai mostrar que há desafios e dificuldades tanto na colheita, no plantio, como na colheita. E que ambos precisam entender o seu trabalho e que devem se alegrar na natureza espiritual dele, tratando-se da pregação do Evangelho. Então ele diz: olha, vocês vão ser aqueles que vão colher frutos de semente que vocês não plantaram. E alguns acreditam que enquanto Jesus está dizendo isso, um grupo de samaritanos está se aproximando, aquele grupo que a mulher havia falado, está se aproximando de Cristo. E Jesus disse: olha, vocês ainda faltam 4 meses para a colheita. Ele está falando do trigo. Eu vos digo que a colheita já está para acontecer, não precisamos esperar 4 meses. Já está para brotar os frutos da colheita espiritual. Do que é que Jesus está dizendo? Ele está falando do resultado que a sua pregação estava tendo imediatamente no coração dos samaritanos, que eram gentios, finalmente gentios, apesar de serem um misto de judeus e gentios, por fim eram gentios. Jesus chamou os discípulos para serem suas testemunhas, e eles só serão testemunhas de Cristo dentre os gentios depois de Pentecostes. Eles só vão ser semeadores e colhedores depois. Mas ele disse: não, agora é hora de vocês já começarem a aprender a respeito da colheita, de como ela se dará. Jesus atuou como um semeador no coração daquela mulher, brotou a fé em Cristo. Essa mulher compartilhou com os seus próximos, com os seus vizinhos, e esses, tomados por aquela palavra, atingidos por aquela palavra, também estão se chegando a Cristo. E Jesus então diz: olhem para o campo como ele já está branco, como o trigo já está pronto para ser colhido. Que vocês não trabalharam, mas eu quero que vocês entendam que vocês têm que se alegrar na obra do Senhor, não importa qual é o seu serviço nessa obra. Você tem que entender a natureza dessa obra. Aí ele diz: não pode ser como os trabalhadores, que uns acham mais superiores ao outro porque tem uma posição, um planta, o outro colhe, um transporta, outro vende. Eles ficam buscando se destacar e uns ficam com raiva do outro. Eles dizem: rapaz, eu tive tanto trabalho de plantar que você está colhendo. Jesus disse: no reino de Deus, na obra do serviço de Deus, se alegram todos do Senhor por servir, não importa qual seja o serviço. Eu sou chamado para ser um pregador formal da palavra de Deus, mas todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo, na nossa simplicidade, no nosso conhecimento básico do Evangelho. Esse serviço que eu realizo é importante, mas o dos irmãos também o é no seu dia a dia. Tem seu valor e sua importância como testemunho de Cristo em sua casa, no seu trabalho. E muitas vezes vai produzir um fruto daquilo que tem ouvido aqui da palavra de Deus, um fruto de um testemunho com
fundamentação bíblica, com profundidade bíblica. Eu plantando, vocês colhendo o fruto de um aprofundamento bíblico e lançando a semente no coração das pessoas. Esse trabalho sendo feito. Então Jesus dá o exemplo dos seus discípulos, dizendo: olha, vocês agora vão colher. Por que Jesus diz isso? Que eles se tornariam colhedores agora? Porque aquelas pessoas que estavam se aproximando, provavelmente os discípulos iriam batizá-las. Lembra que João disse que Jesus estava batizando, mas quem batizava eram os seus discípulos, que aqueles estavam abraçando a fé, estavam recebendo o sinal da nova aliança, o batismo de Jesus Cristo. Então o que Jesus está dizendo é exatamente: os discípulos acolheriam aqueles samaritanos, aquele primeiro grupo de gentios que estavam abraçando a fé em Jesus Cristo, que estavam sendo frutos da semeadura de Cristo tão rapidinho, tão rápido. Aí Jesus vai dizer o seguinte: que a gente precisa entender a natureza do serviço espiritual. Primeiro, todos somos servos do Senhor, trabalhamos para a seara de Deus. Não existe mais ou menos importante. Importante é o dono da seara. Importante é o Senhor a quem servimos. Entendemos também que cada função, cada papel tem a sua funcionalidade específica. E muitas vezes nós podemos nos desanimar por não vermos o resultado que esperamos. Às vezes somos só semeadores da palavra. Uma palavra que não vai germinar conosco e nem germinar como nós esperamos. Tem gente que pensa assim: eu lancei a semente e eu oro para que, eu estou orando para que Deus faça brotar essa semente do coração e germine. E ele só pensa na possibilidade da semente produzir um fruto de conversão. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes sua semeadura, ela vai ser o resultado daquilo que Jesus ensinou na parábola do semeador. Muitas vezes a semente que você lançou no coração do ímpio vai ser roubada por Satanás. Vai produzir uma fé não salvadora, não redentora, uma fé natural, emotiva, não uma fé salvadora. Mas muitas vezes essa semente vai produzir conversão no coração. Mas nem toda semente, nem toda dentro lançada a palavra de Deus vai produzir necessariamente salvação e conversão no coração dos ímpios. Mas eu preciso entender que esse papel é importante, essa função é importante, não pelo resultado que ela terá no coração do ímpio, mas ela é importante porque eu estou confirmando o meu papel de pregador, de semeador, de servo do Senhor, como vimos no nosso primeiro aspecto, e que Deus fará cumprir o que Ele quer. Então, eu estou cumprindo o meu papel pregando o Evangelho, e posso estar dormindo, se você não está ouvindo o que eu estou lhe dizendo, se você não está se importando com a palavra que eu estou pregando, se ela não produzirá conversão no seu coração, se ela não fará de você um crente melhor. Isso não deve ser a minha preocupação. Deus dará o resultado que Ele quer, e muitas vezes Ele fará isso. Ele dará crescimento espiritual, Ele dará o fruto da conversão, Ele dará o fruto da maturação, mas talvez eu não seja o colhedor disso, talvez eu não veja isso. Uma das coisas que me angustiava no início do ministério é a possibilidade dele ter uma característica semelhante a de Isaías, quando o Senhor disse para ele, no capítulo 6, que ele pregaria e ninguém acreditaria nele, que ele pregaria e ninguém se converteria, que ele ia pregar e as pessoas não iam acolher de bom grado a sua palavra, pelo contrário, ele ia resistir e perseguir ele. E Deus começou a descrever um quadro de total rejeição à sua pregação, porque ele falaria do juízo de Deus, ele falaria da ira de Deus que estava para vir sobre o seu povo, e isso não seria aceito, não seria acolhido com amor, pelo contrário, ele haveria resistência, a ponto de dizer: Senhor, até quando? Até quando isso acontecerá, Senhor? Pense que animador, o pregador sabendo qual é o resultado de sua pregação, e este resultado sendo a de não conversão, a de não aceitação, a de só rejeição. Mas Isaías é servo do Senhor, Isaías é um servo obediente ao Senhor, Isaías fez a obra
palavra de Deus, mas sua palavra, sua pregação naquele contexto não era para converter, era para condenar. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa entender a natureza do serviço que Deus lhe chamou para fazer. Como pregador, somos semeadores e colhedores. Muitas vezes isso é rápido, é imediato, como foi com Jesus, com aquela mulher. Ele semeou e os discípulos já foram logo colhendo um monte de fruto, a mulher e um monte de gente vindo. Mas muitas vezes isso não será assim. Mas Jesus disse, mas para que vocês entendam, que tanto quem semeia como quem colhe tem que se alegrar pela natureza da coisa, pela natureza do serviço, que é um serviço para Deus, para o cumprimento dos propósitos de Deus e para a confirmação de quem somos, a nossa relação com Ele. Então, Jesus Cristo mostra para os seus discípulos que a semeadura e a colheita espiritual, ela tem uma semelhança com aquilo que ocorre na física, na humana. Alguns plantam, outros colhem, mas Deus é o Senhor e o dono dessa colheita e dessa produtividade. Finalmente, Jesus Cristo vai nos mostrar que, como profeta de Deus, Ele entende que a honra da nossa missão está na natureza dela e não nos seus resultados imediatos. Ele nos mostra que a honra do nosso serviço não está na recepção das pessoas, não está no resultado humano, mas na natureza do serviço. É serviço para Deus, é para a glória de Deus. Vejam o que Jesus Cristo diz a partir do versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos dele com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou: um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus não foi bem recepcionado na Galileia. Jesus até afirma, fala de um ditado que diz que o profeta não tem honra na sua casa, na sua terra. Isso não significa que Jesus está corroborando e dizendo que isso deve ser, é assim, é por natureza assim. Ele está dizendo na realidade que é o comum as pessoas fazerem, é não reconhecer, é não valorizar os seus. Isso é muito comum com a ação humana, da perversão humana. É a gente não valorizar o que é nosso, é a gente não reconhecer aquilo que está próximo de nós. Mas claro que isso não é uma regra absoluta. Óbvio que não. Nós temos vários exemplos de missionários bem acolhidos em sua terra. Alguém disse assim: não vá para a igreja onde você é de origem, a profeta não tem honra em sua casa. Eu vi muitos pastores voltarem para as suas igrejas e o ministério dá certo na sua igreja de origem, e a coisa funcionar corretamente, e de ser recebido com honra, com respeito, com a dignidade que se deve tratar um pastor. Então isso não é uma regra e nós não podemos usar isso para justificar muitas vezes um desencorajamento, um desânimo em relação ao nosso serviço. Eu não vou pregar em Feira de Santana porque eu sou de feira, então as pessoas de feira não vão querer me ouvir. Se disser, então eu digo que eu sou de outro canto para ver se eles me aceitam, porque o povo gosta de fora. Às vezes, meus irmãos, isso é uma realidade. E eu estava conversando com um pastor a respeito disso, e ele falou de uma sensação dessa que ele teve, de que um pregador chegou lá na igreja e pregou a palavra de Deus com fidelidade, de maneira bíblica, e afirmou verdades da palavra de Deus,
E depois um membro da igreja veio comentar com o pastor da igreja, dizendo: pastor, que homem abençoado. Falou tantas coisas que eu não sabia, nunca tinha ouvido na minha vida. Aí começou a dizer: rapaz, ele falou isso, falou assim, falou assim. Aí o pastor disse que deu uma vontade de chorar tão grande, quando ele lembrava que ele já tinha falado tudo aquilo nos púlpitos da igreja, que ele já tinha ensinado tantas vezes aquelas verdades, que ele já tinha feito estudos, tantos estudos, se esmerado, estudando a palavra de Deus para trazer aquela verdade, falando tantas vezes aquela mesma verdade. Outro veio de fora, pela ideia de que o indivíduo de fora, fulano de tal, as pessoas abrem o coração, se disser que pastor fulano de tal vem pregar e acho que nem dorme. Aí Jesus Cristo está dizendo: isso ocorre, é comum isso acontecer. As pessoas não valorizarem aqueles que estão dedicando uma vida de serviço perto dele. Da gente não valorizar os nossos familiares que dormem conosco, que cuidam de nós, que dedicam uma vida para nós. Às vezes nós valorizamos mais os de fora, respeitamos mais estranhos do que aqueles que comem sal conosco, que choram conosco, que caminham conosco. E às vezes nós honramos outros. Não devemos desprezar os outros, mas também não devemos desprezar os nossos. E Jesus Cristo sabia disso, entendia isso. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele entendia o que era um desprezo, não só dos galileus. O problema não era só na Galileia, o problema não era só na região de Jesus Cristo. O problema era Israel, o problema era o mundo. A luz brilhou nas trevas e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Hoje, as pessoas falam de Jesus Cristo, mas elas querem mesmo Jesus de fato e de verdade? Elas o amam de fato e de verdade? Invocam Jesus Cristo como exemplo de comportamento humano, mas será que elas honram Cristo como Senhor de fato e de verdade? O respeita na sua posição de Senhor, Mestre e Rei soberano? Aí Jesus Cristo entendia isso. E ele mostrou para os discípulos que sua preocupação, ele não era movido por isso. Porque ele diz: olha, ele vai mostrar, olha como no meio dos samaritanos, que eram estranhos à aliança, que não tinham a expectativa do Messias como os judeus, apesar de esperarem o Messias, que não receberam a palavra de Deus como receberam os judeus, mas os samaritanos acolhendo Jesus Cristo. Um grupo de samaritanos dizendo: fica conosco, enquanto que Galileus disseram: vai embora, vai para Jerusalém, vai lá, não quero saber de você não. Os irmãos de Jesus Cristo, no primeiro momento, os irmãos de sangue de Jesus Cristo, porque Maria não permaneceu virgem. Os irmãos de Cristo rejeitaram ele. Os vizinhos de Cristo rejeitaram ele. Jesus não era popular naquela região. Mas diz o texto então que os samaritanos acolheram Jesus Cristo. Mas ele volta para Galileia. Jesus não é movido pelo aplauso humano. Jesus não é movido por essa agenda humana, se ele é recebido ou não. Existe um tipo de evangelho pregado que Jesus parece um mendigo, clamando e mendigando o amor dos homens. Jesus está na portinha do seu coração batendo: abre para Jesus. Jesus parece um mendigo, mendigando amor, respeito. Não, nós é que somos os mendigos. Ele é o rei, nós é que somos os vassalos, nós somos mendigos. Somos nós que temos que bater na porta do céu, da graça. Somos nós que temos que bater na porta do reino, clamando por compaixão e misericórdia. Veja que Jesus não é movido por isso. Jesus não é movido porque ele sabe a natureza espiritual de sua obra. Ele não aceita a bajulação do samaritano e não se desanima na rejeição dos da Galileia. Porque ele é movido pelo seu desejo de servir ao Pai. Ele entende que a sua missão, ela é de natureza espiritual. Então, veja, os samaritanos acolhem, creem em Jesus Cristo, mas ele permanece indo para a Galileia. E apesar de ele saber que lá há uma rejeição,
para lá ele vai. Apesar de que alguns começam a ser mais simpáticos e a bajular em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele havia sido praticamente expulso da Galileia, quando em Caná fez aquele milagre, quando ele começou a realizar a sua obra e pregar ali, quando começou a ser confirmado que ele estava realizando a sua obra, ele não era reconhecido, mas alguns galileus tinham ido para Jerusalém e lá viram Cristo, seus sinais, sua pregação, suas obras. E agora eles já estão pensando assim: esse homem pelo menos está ficando popular, ele está ficando famoso. Como hoje, meus irmãos, ser crente é chique, está na moda. É status hoje dizer que é cristão. Mas quem queria ser cristão nos primeiros séculos da era cristã, e ser crente muitas vezes era um ingresso para a morte. Era se colocar sob a perseguição. Então a gente percebe que muitas pessoas começam a se aproximar de Cristo e bajulá-lo naquela região. Ele não está preocupado com isso, mas ele vai realizar a maior parte do tempo do seu ministério lá, onde ele é rejeitado. Presta atenção comigo uma coisa. Jesus não deveria ir para uma região onde ele era mais aceito? Para a nossa ótica, seria. Mas Jesus foi para a região onde ele era mais rejeitado. Ele foi para a região onde ele era mais desprezado. Mas ali Jesus entendia que era o lugar onde ele deveria realizar a sua obra. Primeiro, ele está longe dos olhares do próprio governo, da própria cúpula judaica que criava embaraços para a pregação do ministério de Cristo. Mas estava entre os que não lhe aceitavam tanto assim. Mas Jesus não é movido por isso. Seu entendimento como servo de Deus é de que ele deve cumprir o seu ministério, a sua obra de pregador, revelando os mistérios de Deus como aquele que é o Messias, que é o Salvador, não importa o resultado que isso está tendo diante das pessoas. Meus irmãos, isso ensina para nós que a honra do nosso serviço não é o aplauso e o reconhecimento humano. É a natureza dele, de que é um serviço para Deus, de que é um serviço que fomos chamados para a glória de Deus, para cumprir os propósitos de Deus e para nos confirmar como seus servos obedientes em Cristo Jesus. Então não importa, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ser desencorajados dentro e fora da igreja. Não vamos receber a honra que achamos que deveríamos receber entre os homens. Mas o que importa é que nós cumpramos com dignidade e com honra o nosso serviço pela natureza dele, por aquilo que ele significa na nossa relação com Deus, no chamado de Deus para a nossa vida, na natureza da nossa fé, da natureza do reino do Senhor que ele nos confiou. Que aprendamos com Cristo, que sejamos moldados no caráter de Cristo como servo, para que de fato sejamos o servo que o Senhor deseja que nós sejamos. Que Ele, pois, nos abençoe